pessoal, aqui é o Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. O nosso convidado de hoje, Célio Monteiro, engenheiro civil, representante da SIC em Minas Gerais. Obrigado, Célio, por você ter cedido o seu tempo, estar aqui com a gente no estúdio para gravar esse podcast. E eu já queria que você se apresentasse. Prazer, Luiz, estar aqui. Meu nome é Célio Monteiro, como se disse, eu sou engenheiro civil. Eu me formei em 1990 na FUMEC, depois de longos 6 anos, ou melhor, 7 anos, onde um curso era de 6 anos, eu fiz em 7. Todo mundo sabe que o curso de engenharia é um curso muito difícil, e eu sempre, desde que entrei na faculdade em 84, eu quis trabalhar. Eu quis trabalhar na engenharia, ou ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro, mas eu queria aprender. E fiz estágio desde o meu 2º ano e nunca mais parei de trabalhar na vida. Olha só, que sempre legal. no mesmo ramo. Quando, como todo estagiário, fui trabalhar em obra, né? Achava que era engenheiro, botava capacete branco, todo vaidoso. Nessa época, ser engenheiro ainda era uma coisa muito legal, dava status. Hoje não dá mais status, né? Nós somos cada vez mais pobres. É verdade, verdade. E nessa história, acontece muita coisa interessante na vida da gente. Parece que Deus bota um direcionamento e ele te bota um destino e você... É igual um rio, né? Você faz as curvas, mas você acaba chegando naquilo. E eu comecei com obra, o sonho de todo engenheiro, construir um prédio, eu fiz isso, fiz aquilo, construí isso, construí aquilo, e de repente eu me deparei com uma proposta para entrar numa área comercial. Mas isso você já estava formado ainda não? Faltavam 2 anos para eu formar. E era uma empresa que representavam equipamentos de concreto para construção civil. Bomba de concreto, caminhão betoneira, central de concreto, equipamentos pesados. Eles queriam alguém que fosse estudante de engenharia, que estivesse perto de formar, que tivesse o mínimo de conhecimento de concreto, de engenharia, porque você tinha um público que seria engenharia e grandes obras. Entendi. E você enxergava que você tinha perfil comercial? Rapaz, você não. era mais assim, o popular da galera? Eu era o tipo do engenheiro que detestava vendedor. Como um monte de engenheiros de obra detestam vendedor. Mas resolvi fazer uma experiência. Foi fantástico, nunca mais quis sair. Porque eu trabalhei numa empresa que investia muito em treinamento. Eu passei a aprender a mexer com concreto, passei a entender dos equipamentos. E acabei, com o relacionamento, criando um nome profissional. Antes de formar, no ano que eu formaria, né, era para eu formar no final de 1990, eu recebi um convite do gerente da SICA. A SICA é uma empresa, uma das maiores empresas do mundo nesse ramo, e uma empresa suíça. E era uma empresa que veio para o Brasil em 1934. E ela... É pioneira no Brasil nessa área, né, de química de construção. Ela montou uma fábrica no Rio de Janeiro e contratou, na época, havia uma boa relação com a Montana Química, na época, e eles construíram as fábricas uma ao lado da outra. E a Montana passou a ser o representante comercial da SICA. Ela só produzia, a Montana vendia. Entendi. Ali, por volta de 87, 88, a SICA resolveu desvincular e criar a sua parte comercial. Então, saiu montando filiais ao longo do Brasil e montou uma filial aqui, em Belo Horizonte. Então, um dos meus primeiros grandes professores, que foi o Derli Amaral, olha, ele era o gerente da SICA aqui. Era um cara bastante técnico na época, era inclusive o que fazia as palestras pela SICA ao longo do Brasil aí. E ele me convidou para ir trabalhar. Houve um evento aí que eu promovi para o lançamento de uma bomba de projeção de concreto. Imagina, uma bomba de projeção de concreto em 1989, que vende até hoje, que é a Betomac B20, aí, uma coisa assim. E fazia parte do portfólio dessa empresa. E ele viu esse evento, que foi na FUMEC, inclusive, nós fizemos lá reuniu um monte de construtores para ver como que se projetava a argamassa. Imagina o que era projetar a argamassa naquela época, né? Em 1988 para 89.
E ele viu, ele ajudou, inclusive, com o fornecimento de um aditivo na época, que era um plastificante, né? Para ajudar, para não ficar feio na hora de apresentar. E foi muito legal, ele gostou e me propôs trabalhar com ele. Se eu fazer o trabalho de... A SICA chama de vendedor técnico. É um cargo para engenheiro, fazer vendas técnicas. E eu recusei no início, porque estava bom financeiramente vender equipamento. Mas, de repente, eu resolvi mudar. Parar de mexer com coisas muito grandes para mexer com coisas de menor porte. E, graças a Deus, foi muito bem, não me arrependo. Daí para frente, eu comecei com a minha carreira na SICA. Como eu não consegui formar, ele me contratou a si mesmo. Eu fiquei 1 ano lá além. E continuei na SICA. Quando foi em 1994, ele saiu da SICA e eu assumi o lugar dele. E passei a ser o gerente da SICA aqui em Minas Gerais. Nessa época, eu fazia de tudo, né? Eu fazia a parte, tinha a divisão de revenda, tinha a divisão de vendas diretas. É uma empresa de tecnologia, então você tem que estar aprendendo. Sem dúvida. Né? E eu fazia o trabalho técnico aqui em Minas Gerais. A empresa ainda não era do porte que é aqui no Brasil. Mas aí você era gerente comercial ou técnico comercial? Gerente de filial, eu fazia tudo em Minas Gerais. E tinha o apoio, obviamente, da matriz, né? Quando foi em final de 88, o meu gestor, que foi o meu segundo grande mestre aí, estou seguindo não por qualidade, mas por uma curva, uma reta do tempo. Do tempo, legal. Tá? Era o Marcos Nunes, que ele era o gerente comercial da SICA. A SICA tinha 2 divisões, tinha um gerente geral, tinha uma divisão automotiva, que é a indústria que fabrica os selantes para carro, essas coisas todas. Sim, sim. E tinha a divisão construção civil. A divisão construção civil tinha um gestor e abaixo dele 2 gestores, um para obras e um para revenda. E esse gestor, que era o da construção, que foi o meu primeiro tutor, meu grande tutor na SICA, que me ensinou mais de uma forma mais ampla. Foi o que me nomeou gerente, foi o que me deu o maior apoio dentro da empresa. Porque, cara, quando você é jovem e você, de repente, com 28, 29 anos, recebe um convite para ser gestor de uma empresa desse tamanho, né? Uma empresa desse porte, uma multinacional, você acha que você é o cara mais bonito do mundo, mais inteligente, mais esperto. O ego é complicado. E o que derruba todo mundo, eu aprendi ao longo do tempo, é a danada da vaidade. A vaidade é um caos. E me envaideci, como todo, e foi aí que eu aprendi. Comecei a aprender o que é ser um profissional. Primeiro, cara... Legal. Você precisa usar a principal ferramenta no gerenciamento. Saber lidar com pessoas. Sem dúvida. Você pode ser o melhor técnico que existe. Perfeito, se você não souber lidar com as pessoas, você fica sozinho. E sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É isso aí. Então, esse Marcos Nunes, né, que foi lá um grande chefe, um paizão lá dentro, chegou a ser um protetor, né? Porque um cara jovem, todo mundo quer bater. E, enfim, fui aprendendo, como estou aprendendo até hoje. Quando chegou em final de 88, ele me convidou a sair. 98, talvez. Não, desculpa. Eu entrei na SICA em fevereiro de 90, troquei as bolas da faculdade. Em 98, ele chegou para mim e falou, Célio, você está convidado a sair, manda todo mundo embora da equipe, nós vamos fechar a filial, você vai abrir uma empresa e você vai assumir a representação da SICA aqui em Minas Gerais. Como a gente fala em Minas, né? E agora, isso é bom ou é ruim? Não tem opção. Eu vou fazer uma pausa para te fazer uma pergunta. Sim. Você sempre quis ser engenheiro, desde criança? Cara, olha que coisa interessante. Sempre tive uma afinidade com a engenharia. E esse trauma da matemática, ele não era muito problema para mim.
Eu sempre me dei bem com matemática, com física, com essas coisas loucas aí que acho que é coisa de maluco isso. E quando eu sou o 7º filho depois de 7 anos numa família. Olha só. Sou um caçula, uma família muito simples. Como eu sou o caçula, eu fui o que sofreu menos, né? Porque os irmãos foram crescendo. Nasceu em BH mesmo? Sim, toda a minha família de BH. E a minha família, por ser muito simples, todo mundo vai crescendo. Tive pais fantásticos que sempre botaram os filhos, vamos estudar, enfim, tudo muito correto, tudo dentro das regras de família, enfim, aquilo do mesmo jeito que você teve. Quando nós tivemos uma oportunidade aí de construir uma casa para minha mãe, uma situação de mudar de um lugar para outro, vamos lá, vamos construir uma casa e foram construir a casa. Meu irmão trabalhava numa construtora, só que na área de pessoal, não tinha nada de... Mas ele teve acesso, compramos um terreno. Eles compraram, porque eu era jovem, eu tinha meus 16 anos, alguma coisa assim. Compraram um terreno, vamos construir a casa da família. E todos os irmãos juntaram para ajudar. E eu passei a ser funcionário da obra. Eu era uma espécie de faz tudo. Eu ia buscar material, tinha lá os empreiteiros, eu andava lá, ficava com eles, ia lá, comprava, levava, buscava. Eu era um faz tudo do negócio. E comecei a gostar dessa parte de obra. Olha, que legal, cara. E aí tive certeza que eu queria fazer engenharia numa época que ninguém queria fazer engenharia. Uma época incerta. Uma época totalmente incerta. Para você ter ideia, conheci vários... Era difícil achar um engenheiro que exercia a profissão. E eu não quis saber. Eu falei, eu quero ser engenheiro assim mesmo. Para você ter ideia, quando eu fiz vestibular na Federal, era 4x1. Nossa. 4x1, cara. É 25%. Olha só. Hoje é bem mais concorrido, né? Todas as engenharias. Eu fiz Federal, mas eu tinha passado na FUMEC. Eu queria estudar na FUMEC por quê? Porque eu queria trabalhar. E a Federal de Minas não tinha jeito. É o tempo inteiro, né? Cara, quando eu fiz a Federal, eu fiz ponto na primeira etapa para passar em medicina. Nossa. E eu passei 4 pontos da linha de corte da medicina na época para fazer engenharia, que foi 4 por vaga. Eu sei que eu fui fazer na FUMEC porque era à noite. Eu tinha uma irmã que já tinha uma situação melhor, que já morava nos Estados Unidos, inclusive. Uhum. Ela falou que pagava a faculdade para mim. Entendi. Então, eu vou fazer. Entendi. Entrei na FUMEC, já saí procurando alguma coisa. Não, legal. Agora vamos voltar lá agora na representação. Eu quis fazer esse corte porque eu fiquei curioso para saber esse início. Aí o Marcos mandou você mandar todo mundo embora e falou, cara, agora você vai ser representante da SICA em Minas Gerais. E aí Cada um susto. loucura, um susto. Né? Cada medida dessa, um susto. Você, na hora, você não pensa com aquele raciocínio lógico. Primeira coisa, você vai sair, você ser demitido. Coração quase na boca. Então, exatamente. Quando ele falou, você vai ser o representante da SIC Minas Gerais, como eu já tinha uma ideia de qual que era o faturamento e qual que seria, ele me falou qual que seria a comissão. Opa! Como diz o bom mineiro, esse trem é bom demais. E aí foi feito. Eu fui demitido, primeiro demiti todo mundo, contratei uma empresa de contabilidade para fazer o fechamento da empresa aqui, da filial. Fiz um inventário de tudo que tinha, eles emitiram uma nota fiscal para mim, de tudo, passando para o meu nome. Lá era grande o local, tinha sala de aula para dar curso, tinha um monte de coisa. Nossa, então era uma superestrutura. Era uma casa com uma estrutura bem legalzinha. Nada de sofisticado, mas uma estrutura legal. E aí botava lá R$1 a cadeira, R$2 a mesa, eu estava faturado tudo para mim. Me alugaram as linhas de telefone, porque na época era muito caro passar linhas de telefone, né? Uhum. E aí, rapaz, fui abrir a empresa, ficou uma funcionária só, que era secretária na época. Ela foi e me demitiu. Ela que foi me demitir, né? Foi fazer o meu acerto. Me demitiu. Aí depois ela foi demitida, mas ela continuou trabalhando comigo. É a Raquel? Não, era a Adriana. Acho que você não conheceu a Adriana. Acho que não. Adriana, todo mundo trabalha comigo, dura muito. A Adriana durou ela trabalhou na filial, depois ela
continuou na representação, ficou mais de 10 anos. A Raquel já tem mais de 15. A Raquel eu conheço há muito tempo. Praticamente todo mundo que trabalhava comigo saía porque uma foi ser assessora de deputado, uma coisa assim. Entendi. Eu sou muito chato, mas eu tenho um lado bom também. Então, Luiz, essa é a história, cara, assim, como é que a coisa andou. Depois de representante, você passa a não fazer parte mais da empresa, apesar de que, nesse momento, eu era como se fosse um gestor em Minas Gerais, só que terceirizado. Sim. Participava das reuniões técnicas, participava das reuniões comerciais, ia muito para São Paulo, que é onde é a matriz. Até que um dia a empresa resolveu mudar o perfil. Então, ela começou a investir muito no varejo, quis entrar muito pesado no varejo, que é uma empresa com foco técnico até então, né? E aí um representante empresa, como eu sou, a empresa passou a contratar inúmeros representantes pessoa física, que eram aí realmente vendedores para a área de distribuição. Uhum. E eu fui, ao longo do tempo, fazendo várias adaptações dentro da empresa. Várias adaptações. E passava por você, então? Fazendo acordos, liberando áreas. Porque eu tenho um contrato muito antigo com a empresa. Agora eu entendi. Então, na verdade, eles faziam direto a representação. Não passava por você, você tinha que fazer concessões. Entendi. E aí, como era... eu entendo como é que funciona, era muita coisa para mim. Foram colocando algumas coisas em acordo, alguma coisa meio imposta, mas enfim, do jeito que a coisa funciona. E até hoje é assim. Então, eu estou lá há muito tempo, eu acho que eu sou talvez um dos únicos representantes que sobraram, que faz também a venda técnica, né? A Sika hoje mudou o perfil completamente, é uma empresa que ela continua com essa divisão indústria, que é um automotivo, mas de uma forma muito maior. A empresa cresceu muito, com muitas aquisições e tudo. E ela, como cresce muito, não adianta você ficar... Você tem que aumentar os canais de venda, focar em determinadas áreas. E a Sika criou inúmeros... Foi ao longo do tempo aumentando os canais de trabalho independentes. E hoje ela tem canal de venda para a área de reparo, canal de venda para a área de compra, canal de venda para as distribuições. Dentro da distribuição tem vários canais de venda. Sim. E eu talvez seja o único, representante que sobrou da velha guarda, porque isso aconteceu com todos os gestores, tá? Que ainda é representante, mas não só da área de distribuição. Então, eu sou um representante que atua também nas vendas técnicas. Eu atuo... Hoje, para você ter ideia, eu dividi tanto que hoje eu só mexo com revendas especializadas, como a Impertrade, como a Diprotec, como essas outras empresas, e atacadistas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Só a parte de obras que eu mexo no Estado, né? Mas com foco somente nas grandes obras. Entendi. Então, a empresa hoje acaba com os próprios representantes locais, existe um canal direto com a fábrica, mas a gente direciona normalmente que essas obras de edificações, essas coisas são muito direcionadas para revenda especializada, principalmente aqui em Minas. Sim, verdade, né? Verdade. Então, eu foco muito em obras de grande porte. Então, assim... Que é o que você gosta, né? Especificações... Pois é, Luiz. Eu fiz muita especificação, muito... se tem uma coisa que ninguém te tira, é a experiência. E a experiência você não adquire em livro, cara. Não. Experiência é igual eu brinco com o pessoal, é igual uma dor de dente. Você pode ler tudo sobre dor de dente, mas você só vai saber o que é dor de dente quando você tem. E algumas diferentes. Umas dói mais, outras dói menos. Verdade, viu? Não é? Verdade. Então, assim, experiência serve para duas coisas. Uma para você contar a história, que é o que a gente está fazendo aqui. Exato. E a outra para você errar menos. Concordo. Não é? Faz sentido. Porque a gente está aprendendo todo dia tem novidade. Então, para você ter ideia, eu participei de 1990 praticamente para cá da construção de quase todas as barragens hidrelétricas aqui. Que legal. Dos canais de irrigação. Obras que, na época, Minas tinham muitas obras de infraestrutura, muitas obras grandes, né? Sim. Infelizmente, com a política, Minas ficou sempre isolado, então acabava que desde Aécio para cá, praticamente nós não tivemos muita coisa, porque era sempre oposição. Sim. Nosso metrô ainda é aquele metrô lá de não sei quantos anos atrás, né? Um trem aí que anda aí, que estão falando agora que parece que vai sair realmente mais uma linha.
nosso rodoanel. Então, parece que vamos ter mais alguma coisa aí. Vai começar a andar de infra, novo. né? Acho que mesmo faz assim, tempo, porque né, que precisou não de um acidente da Vale aí, que infelizmente, para poder ter dinheiro para fazer poder isso. ter dinheiro, né? Mas eu participei aí das hidrelétricas, são histórias e histórias, canais de irrigação, na época em que, puxa, estrada de terra, não tem lugar para dormir, não tem lugar para comer, não existe celular, não tem computador. Você tinha que viajar, esperar chegar numa cidade para pegar uma ficha de telefone, ligar para o escritório. Nossa, cara. Outros tempos, hein? Puxa. Não, já vamos aproveitar para ir para o nosso segundo momento, que são os cases, né? Os causos, as prosas. Pode começar a contar, porque eu já vi que vai vir coisa boa, né? Então, assim, agora a ideia é você contar para a gente algum caso de lição aprendida, engraçado, igual a gente estava falando, ou que seja um caso de sucesso. Fica à vontade aí, contar uns 3 casos para a gente. Luiz, casos tem inúmeros. Eu filtrando, assim, alguma coisa... tem um muito engraçado. Esse é muito engraçado. Ele é igual aqueles filmes trágicos, sabe? Daquele cara que corta a cabeça, assim, que é uma piada, mas que depois você ri. Tá. É trágico, mas depois você ri. Tinha uma hidrelétrica que foi construída no Vale de Jequitinhonha que chama Irapé. Era a segunda maior hidrelétrica do Brasil na época. Ela só perdia para Itaipu. Que ela ficava num cânion, uma obra muito bonita. E... nós fornecíamos lá materiais. Qual que é a cidade? Ela ficava num lugar... Cara, era Lelivelde, Minas Novas. Era uma obra grande. Então, pegava várias cidadezinhas. É perto de Araçuaí. Araçuaí, beleza. Agora já me localizei. Você vai... Normalmente, quando eu ia sentido Diamantina. Diamantina pegava para o Vale de Jequitinhonha. Ok. E você ia até perto do trevo de Turmalina e virava terra. Aí pegava 110 quilômetros de terra para chegar na obra, que era mais ou menos a mesma distância para chegar em Araçuaí. Perfeito. Então, ia até Turmalina, 30 quilômetros para frente, no asfalto, dormia, voltava 30 quilômetros, pegava 110. Trabalhava, porque nós fornecíamos aditivo para lá, fazia teste, fazia isso, fazia aquilo, rodava. Era uma relação, essa relação de obras, ela é muito boa. Porque a turma normalmente vai sendo a mesma. Muda as obras, mas não muda as pessoas. A turma E as grandes construtoras da época eram as mesmas. Sim. Você acabava tendo contato sempre com a mesma turma, né? Nós só envelhecíamos. E eu, quando entrei, ainda jovem nisso, né, ainda já tinham mais os cabecinha branca, que depois os cabecinha branca... Era na época, se formavam mais pessoas, né? Porque tinham muitas obras assim. Aí, rapaz, era uma aventura. Eu não conseguia resolver tudo, tinha que rodar mais 40 quilômetros de terra para chegar numa cidade que chamava Virgem da Lapa, dormir, voltar mais 40 quilômetros, trabalhar o resto do dia inteiro nos testes e ficava louco, eu não aguento mais, eu quero ir embora. E como ir embora? Rodar 110 quilômetros de terra. Como jovem, todo jovem meio maluco, era uma estrada, cara, de terra, que você tinha 2 vilarejozinhos no caminho, 3 vilarejozinhos no caminho, não cruzava com um carro sequer. E eu saía, às vezes, fim do dia, início de noite, pegava essa estrada com o golzinho, né? Que carro de engenheiro de obra sempre golzinho. Pegava o golzinho e ia lá fazendo meu rally. Chegava na estrada, acabava a estrada de terra. Então, dependendo do horário que eu chegava no asfalto, eu ia dormir em Turmalina. Só que eu queria dormir em Diamantina, que normalmente esse dia era uma quinta-feira. Eu queria dormir em Diamantina, que eram 180 quilômetros de asfalto. Que você cruzava com o carro a cada 15 minutos, 20 minutos. Nossa, tranquilo. Um asfalto fantástico, só reta. Só subia e descia. Só reta. E plantação de eucalipto de todo lado. O maluco, às vezes, ia. Chegava 10 horas da noite de Diamantina e ainda ia tomar uma cerveja. Claro. Isso aí era pra gandaia, pô. Às vezes. Diamantina, às vezes. Eu estava jovem, ainda tinha um pouquinho mais de cabelo na cabeça. Claro, tu curtia a vida. Puxa, e tinha muita energia, né? Rapaz, teve uma dessas vezes que uma das coisas que começou a acontecer era o pessoal que tinha as fazendas e tirava leite, eles carregavam o leite no lombo do burro, aqueles baldes, né, grandes. Sei. E depois, com o advento... Colocava um de cada lado, assim, né? Exatamente. Com o advento das motocicletas, era muito mais barato que sustentar o burro. Claro.
E o que eles fizeram com os burros? Vou cuidar do burro, solta o burro que se vire. E numa dessas voltas, né, à noite, 9, 10 horas da noite, já meio cansado, ligava o ar-condicionado, botava uma musiquinha, punha o golzinho urrando lá, 130 km/h, e ia embora. E numa dessas subidas e descidas, nessas lombadas, a hora que o farol do carro virou, bateu, era de uma subida para uma pequena subida para uma pequena descida, o farol do carro, a hora que bateu, 2 burros subindo. Rapaz, eu saí pisando no freio, o carro rebola para cá, rebola para lá, rebola. De repente eu paro a essa distância que eu tô de você, dos 2 burros. Aí ficaram os 3 burros olhando um para a cara do outro, sem saber o que fazer. A perna não parava de tremer, né? Tive que desengrenar o carro porque eu não conseguia nem mudar a marcha. Meu Deus. E os burros não saíram do lugar. O famoso empacou, né? Empacou. E eu não entendi o que o outro burro aqui falava. Rapaz, mas fiquei ali, ainda bem que era uma estrada, por um lado bom, por outro lado ruim, porque não passava carro. Quando eu acalmei, que eu fui dar uma ré no carro, aí tirei o farol. Aqueles minutos que parecem uma eternidade, né? Aí tirei o farol de cima deles, que eles passaram. Deu com burro na água, como é que fala? Deu com os burros na água. Rapaz, aquilo ali, agora você imagina, né? As coisas trágicas que podem acontecer. Nossa, rapaz. Então, hoje eu tenho um conselho para dar para os jovens que, não sei se fazem mais essas loucuras, mas ainda tem alguns muito animados, como eu era, que fazem. Evite dirigir à noite, evite entrar nas estradas à noite cansado. Nessas estradas não são boas, né? Cada dia você vê um acidente diferente. O caminhão hoje, o pessoal é complicado, tem muito caminhão na estrada ruim. Então, evite dirigir à noite, né? À noite é tudo mais difícil. Então, se não tiver jeito, pare. Sério, não siga. Isso é sério, viu? A gente perdeu um colega de uma das empresas que a gente trabalha à noite, numa das melhores estradas do Brasil. Então, nós não temos estradas para arriscar. Infelizmente, nós não temos estradas. Alguma melhora com essas privatizações, sim, grandes melhoras. Mas de qualquer forma, a fadiga humana, a gente tem que aceitar a nossa limitação, né? Acho que tem um pouco disso. Às vezes você está até numa estrada boa, igual esse caso que eu acabei de falar, mas, cara, o seu limite. Às vezes você dá aquela pequena cochilada, ou você passa mal. E essa cochilada é inevitável. Você acha que dá conta e não dá. Então, eu aconselho todo mundo hoje. Eu falo, gente, não viaja, amigos, eu não viajo. Sai, às vezes, de madrugadinha, 4 horas, 4h30, que você vai viajar pouco no escuro. Eu faço isso muito, eu aprendi isso. Vamos cuidar da vida, porque a vida é uma safra só de cada vez, pelo menos. Né? Que a gente sabe, né? E a gente só conhece essa. E é isso mesmo, né? A gente tem que cuidar da gente. Mas eu quero escutar mais outro caos. Esse é bom, esse foi bom. Do burro foi bom. Puxa, cara. Fica à vontade, pode ser alguma lição também. Uma das grandes experiências que eu tive, logo que eu entrei na SICA, nós tivemos alguns políticos que a gente lembra deles, né, de algumas atividades. Tinha um cara que chamava Alisson Paulinelli, que foi um político mineiro, cara que foi muito ligado à agricultura, que foi o pai dos canais de irrigação, que eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas que foram desenvolvidas. Se você não conhece, um dia vier a conhecer, vale a pena. Eu vi isso acontecer no norte de Minas. Eram obras que tinham iniciado lá no início dos anos 70, pararam e eles, em 75, 76, eles pararam e retomaram em 90. Opa! Foi logo que eu entrei na empresa. É isso que eu ia falar. Hora boa de você estar na empresa. E o primeiro projeto que começou aqui foi o projeto Jaíba, que ele teve a continuidade. E era numa cidade que chama Mocambinho, que era a divisa do Rio São Francisco. Era de um lado, se eu não me engano, era de um lado Mocambinho, do outro Itacarambi, se eu não me engano. Se eu não tivesse... Não era Itacarambi, era uma cidade que era a primeira, uma grande cidade até, daquelas do norte, que era do outro lado do rio. Agora me deu um branco, não sei se era Itacarambi. Não, acho que não era. Mas só se atravessava de balsa. Opa! Pelo Rio, né? São Francisco. Olha que experiência, isso hein? Aí. E você ia de carro, Montes Claros, Janaúba, aí tinha uma cidadezinha que depois de Janaúba, chamava Jaíba.
Jaíba. Que não tinha nada a ver com a cidade do projeto. Do projeto. Você pegava 40 quilômetros de estrada de terra, uma estrada de terra que era para cavalo, e chegava nesse local. Não tinha hotel, tinha um alojamento da Rural Minas lá da época. Sei. E tinha um alojamento da obra. E lá tinha um produto que você gosta muito, que é a linha de poliuretano. Gosto mesmo. Que nós havíamos feito um trabalho muito bonito e o IPT tinha somente aprovado o material da Sika, que era o Sikaflex na época. Ele botou, inclusive tem esse laudo do IPT até hoje, o único selante que não é o ideal, mas o único que nós recomendamos no que tem no Brasil para isso. E aí foi uma maravilha. Foi uma das maiores bancadas de teste que eu tive na minha vida. Que legal. Foram produtos, eram situações... Eu vou te dar um exemplo de uma situação fantástica. Nós ainda já fabricávamos esse produto no Brasil. O produto de maior tecnologia, era feito a vácuo, embalado a vácuo, e ele era usado, o canal de irrigação, um canal trapezoidal. E a cada 3 metros ele tem uma junta transversal, que era vedada, e 2 juntas longitudinais no fundo. Perfeito. Juntas de 1 centímetro por 1 centímetro. E isso nós criamos um procedimento para poder selar isso, com primer, com tudo dentro de um padrão, mas um padrão dentro do padrão, não do padrão de papel. O padrão de papel é fácil, mas o padrão de obra. Limpeza é difícil, o cara tinha um soprador e... Enfim, sei como é que é. É o que dava para fazer. Era o que dava para fazer. E aí, cara, é o melhor, e a gente achando que sabe. Fomos fazendo, aí começam os problemas. Aparecem trincas do material. Depois aparece bolha. Cada vez acontecia uma coisa diferente, que era um aprendizado, que foi um aprendizado fantástico. Pra você ter ideia, teve situação que o mesmo tubo do material que você aplicava na seção transversal, ele dava problema de um lado e não dava do outro. E não em uma junta, em todas. Aí nós fomos descobrir que era incidência do sol no período da tarde. Aprendizados, né? E para descobrir isso? Só vivendo. Dava bolha e rachava. Então, a própria empresa acabou... Tudo vai mudando e vai evoluindo. Então, a própria empresa foi criando materiais mais adequados. O material passou a vir importado, né? Veio de vários lugares. Aí a tecnologia foi mudando. Mas foi um negócio tão legal que veio uma pessoa que era o responsável, um dos caras importantes corporativos da empresa, que ficava na Itália na época. Ele veio aqui para conhecer algumas coisas, né, do Brasil, e essa obra era uma obra. Vocês levaram? Ele que quis? Na verdade, ele não quis ir lá, mas ele queria me conhecer para saber as coisas, como é que funcionava. E assim, foi muito legal, porque tinham canais que estavam começando na África e que a empresa ia participar e queria saber queria como é que referência, né? Olha só. E aí, esse canal, para você ter ideia, devem ter tidos... Teve Jaíba 1, 2 e 3. Eu isso que eu ia falar. Teve um recente agora. Aí já mudou. 6, 7 anos atrás? Foram mudando os procedimentos. Né? Até 98 eu acompanhei, era assim. Então, foram 3 projetos, mas se você pegar, deve ter dado quase 1 milhão de metros lineares de junta. Eu acredito. Muito, muito volume, muito, muito mesmo. E daí para frente participei desses canais, aí já estava... Aí tinha aprendido um pouquinho, aí fui para o canal de Paracatu. Não sei se você conheceu o Carlão da Engeterme. Conheci. A obra ele executava. O Carlão era um cara chique na época de impermeabilização. Ele ia de avião. Aí nós saímos aqui do Carlos Prates, né? Caiu do Carlos Prates no avião dele. Você respirava fundo, parece que aquele negócio vai desmontar quando vai subir, né? E a hora que vai descer, se planador, quase. Reza para todo mundo. Mas que eu falo, quando você é jovem, cara, a coragem da gente é muito maior. Outra. Então, foram muitas aventuras, muitas obras desse tipo. Foi em Paracatu, depois voltou lá em Janaúba, e aí vai. Então, assim, eu tenho história de ter desmaiado dentro da mina de Morro Velho. Sério? Lá, a não sei quantos metros de profundidade, lá de distância. Baixou a pressão? É um negócio muito interessante como é que é a mina. A mina, ela... Vou te contar um outro caso. Assim. Não, fica à vontade. A mina, quando você entra, você não tem transporte, é só andar. O transporte que você tem é porque a mina, ela tem vários andares. Então, você entra, desce um elevador, anda até uma seção, que eles chamam de estação, desce
no elevador, aí anda mais um tantão, pega outro elevador, desce, e esse elevador, cada vez que ele sobe e desce, ele desce com um vagão. Sobe e desce com um vagão. Que são os vagões de minério de 1 metro cúbico, né? Então, ali, o vagão é só para carregar minério. Então, emergência, né? Ah, mentira. E eu fui para ver um processo de impermeabilização que eles estavam fazendo na rocha. Rapaz, e assim, é muito interessante. Na via principal, ela é muito ventilada, então extremamente frio, você congela. Quando você entra nos veios, que são os veios de exploração, é extremamente quente, parece uma sauna. Tanto é que os operários trabalham 40 minutos e saem e tomam soro. Entendi. Ele tem pra todos, poder... tem o bujãozinho, aqueles galõezão de água para refrigerar, com soro. Aí a falta de experiência. Aí eu já não sabia, né? Tô lá dentro olhando, conversando, de repente começou a rodar e bum, já vai o Célio pro chão. Nossa. Aí me tiraram lá, eu nem sei, comparei. Colocaram você no vagão. Eu não sei, eu sei que eu tava na estação, deitado naquela estação lá deles, lá onde é refrigerado, onde tem, enfim, onde o pessoal faz o descanso e tal. Aí tinha tomado o soro e tal, eu fiquei bem. Foi só um momento ali, eu fiquei muito tonto, mas não foi nada demorado, não. E um susto. E o susto que você toma. Por isso que eu falo, eu não sei quantos metros de profundidade que eu tava. Eles brincam, né? Que a menina do Roberto tá lá na Praça 7. Eu já escutei essa aí. Mas era assim, eram 5 quilômetros de distância. Eu não sei quanto para baixo. Porque Entendi. Você anda muito, desce, anda muito, desce. Entendi. Então, Luiz, você precisaria fazer uns 20 trabalhos desses comigo para eu sair te contando casos e casos e casos de 34 anos. Fazendo isso. Você trouxe uns casos, bom, esse aí é interessante, essa aí da mineração Morro Velho, cara, que susto. E aí eu fico pensando que o pessoal da CIPA queria te matar, né? Porque acidente do trabalho... Pois é, mas aí tudo é muito interessante. Isso aconteceu, estou contando casos mais antigos, onde nessas obras de canal de irrigação o cara estava trabalhando de chinelo de dedo, cara. Não é igual. E boné e não queria nem pensar em usar capacete. Então, eram épocas mais... que eram muito piores, eu não vou dizer que é muito piores. Menos profissionalização nessa questão, né? Mas eu acho que a engenharia, eu não sei, a impressão que eu tenho é que nessa época aí, eu tenho a impressão de que ela era um pouco melhor, cara, do que hoje, do que a gente vê hoje. Hoje é tanta obra, você não consegue formar tanto profissional para fazer as coisas com tanta, né, maestria. Então, você tem muita gente... sem qualificação. Não vou falar que são ruins, sem qualificação para tocar obras, né, de todos os tipos. Não sei se é assim que você pensa. Na minha opinião, Luiz, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. A informatização, que é uma coisa que hoje é fantástico, a evolução, ela é muito dinâmica, ela vai além da nossa capacidade de absorver. Total. Né? Ela teve um efeito colateral. Ela anda muito depressa, mas muita coisa... fica para trás. Leis não acompanham. Isso é. Você vê essa confusão hoje, a impunidade que tem nesse pessoal que te rouba, te leva e não acontece nada com eles. E a própria... Desde que isso começou, o modelo profissional mudou muito. Então, você pega... Na época que eu estudei, estudar era estudar. Cara, se você não estuda, você não passa. É duro. Eu fiz engenharia com máquina de calcular. Graças a Deus não foi com regra de cálculo, já existe a máquina de calcular. Mas eu estudei engenharia com máquina de calcular e que já tinha umas maquininhas que tinham umas funções extras ali que você conseguia, porque você vai fazer determinados cálculos, você tem que abrir um monte de parênteses, tem que elevar um monte de coisa. Como é que você faz isso na mão? Sim, sim. Né? Aquelas integrais. Integral, cálculo numérico, que era uma loucura. Nossa, cálculo numérico é uma doideira. Né? Então, fiz tudo com máquina de calcular. A máquina programável saiu, eu já estava meio para o final do curso. Computador, cara, você não tinha ninguém com computador na sala de aula. Tinha um computador grandão lá na empresa onde nós aprendemos informática, né? Porque era o Fortran, né? Que eu usava na engenharia. Então, você tinha um foco maior nas coisas. E você não tinha tanta coisa de uma vez na sua cabeça, tanta informação. Hoje é uma loucura. Então, o modelo de profissional mudou muito. O modelo de profissional de uns anos, eu diria que de umas 2 décadas para cá, mudou muito.
Hoje você pega um modelo e o espírito do profissional mudou também. Você antes precisava de mais tempo para crescer, né? Era degrau após degrau. O normal era isso. Hoje os jovens, eles não têm paciência para esperar. Ele tem a formação acadêmica, já entra fazendo às vezes uma especialização. Tem uns que já fazem mestrado direto. Qual experiência? É isso aí. Eu frequentei lá na Federal, não concluí, mas lá no mestrado da Federal. Eu fiz 8 matérias lá, que são aqueles cursos que eles fazem, que você precisa ter uma certa quantidade para depois fazer o negócio. A dissertação. Eu fiz os cursos, mas não quis continuar, não dei continuidade, enfim. Eu não vi que aquilo ia me acrescentar nada, não quis continuar. Mas você via lá pessoas, 80% de quem estava lá era acadêmico, sem formado, não tinha muita experiência profissional. Os próprios professores comentavam isso, a gente precisa aqui de profissionais, né, para isso. Então você já pega aquele jovem que ele forma, pega o diploma, faz MBA, que é o negócio da moda, às vezes aí, né? E tem lá títulos, das últimas 2 décadas, todo mundo fala inglês, cara. Então tem que saber falar inglês, é uma obrigação, né, para um profissional nesse meio que a gente atua. Então, um rapaz jovem fala lá uma língua, às vezes entende um pouco de outra, e tem lá o diploma disso aqui, mas o que você já trabalhou? O que você fez já? Vai ter uma oportunidade numa empresa, ele não tem paciência de esperar o momento para ele crescer. Não, concordo 1000%. Ele já quer ser chefe, ele já quer... E muitas dessas empresas, porque também mudou um pouco do modelo, né, de prateleira que o próprio recurso humano das empresas, ele define como aquilo, da prateleira fica assim, depois a gente escolhe. Então, são pegos os jovens, e assim, tem que reciclar, tem que renovar, né? O jovem entra e já quer crescer rápido. E muitas vezes ele não tem a paciência de seguir junto com o crescimento hierárquico, o crescimento profissional dele. É isso aí. Às vezes acha que 6 meses já absorveu tudo que era possível. Por isso que você vê aí tanta coisa ruim acontecendo. Né? Você vê... Isso acontece na parte de obras, isso acontece na parte que eu atuo, na parte que é uma parte comercial, né? Projetos e tudo mais. Então, vendas, tudo. Muito... Olha para você ver o que foi a facilidade da informação. Hoje o sujeito vai fazer um cálculo estrutural, está tudo já em programa, ele já lança. Então, o cara sabe, você pega os mais experientes, ele sabe como foi feito aquilo, né? Agora, os mais não sabem como usar. É diferente. É diferente. Ali não é projeto, ali é customização, né? Nós aprendemos a fazer raiz quadrada na mão. O pessoal já aperta um botão, sai raiz quadrada. Não sei para que vai precisar de raiz quadrada, mas é um exemplo. Vou até aproveitar esse momento, já que nós estamos falando dos jovens, eu vou fazer o inverso. Eu queria que você contasse para esse próximo momento quem foram os seus mentores. Porque você começou falando de alguns, mas aí eu queria que você voltasse neles. Vamos lá. Então, teve o Marcos Nunes, que foi um cara muito interessante a situação dele, porque aí pouco depois que eu assumi a parte da representação, ele saiu da empresa e depois foi para aquele grupo que virou Parex, né? Que era da Portucol, aquela coisa, e foi gestor deles no Brasil. Que agora é Sica, né? Voltou para dentro. E olha que coincidência, ele saiu da Sica, foi para essa empresa, aposentou. Aí o Daniel, que era o gerente geral da Sica, que era contemporâneo meu daquela época, eu era gerente filial, ele era o supervisor da área de indústria, ele assumiu a gerência da Sica no Brasil. O que aconteceu? Ele aposentou, o Daniel foi para o lugar dele na Parex. Olha só. E depois a Sica vai e compra a Parex. E junta aquela coisa toda. Eu encontrei com o Marcos agora, ele no Concrete Show, ele foi me procurar lá. Que legal. Cara, é um cara, esse coração até dispara quando você vê. Imagina. O cara foi um modelo. E aí, pra frente, rapaz, você vai tendo... Teve um gerente geral na Sica, que ficou 10 anos, eu não sei se você chegou a conhecer o Luiz Cruz. Não, acho que não. Luiz Cruz foi o gerente que fez a mudança da matriz da Sica do Rio para São Paulo.
Ele foi um dos profissionais mais exemplares que eu conheci. Cara de pulso, um cara que sabe lidar, um cara que sabia fazer as coisas. Então, assim, eu tô te enumerando pessoas que ficou alguma coisa em mim deles. É isso aí. Alguns não necessariamente exemplos. mentor, tutor, mas que fizeram diferença na sua vida profissional. Isso, que eu guardo até hoje exemplos deles e sigo como uma grande experiência. E assim, lembrando, é engraçado que a gente vai ficando mais velho, você lembra de coisas com mais detalhes, coisas mais antigas do que coisas mais recentes. É verdade, fato. Na SIC, é uma coisa que vai mudando também. Quando você é muito jovem e as pessoas são mais velhas, é mais fácil você ter como exemplo. Quando você vai começando a ficar mais velho e as pessoas que convivem com você passam a ser mais jovens, aí vai mudando um pouco esse conceito. Então vai ficando mais difícil você criar novos mentores. Mas tem pessoas que eu admiro muito. Legal. Dentro da própria empresa, na vida. E são pessoas que você vê assim e tem uma admiração pela postura, legal, pela honestidade, né? Pela integridade, pela qualidade profissional do sujeito. Então, são pessoas que você pergunta assim, você faria negócio com ele? Faria. Entendi. E é o que eu falo, né? Fazer negócio, sociedade, é mais difícil que casamento. Que já não é fácil. Bacana, show de bola. Bom, estamos chegando ao final e agora a gente vai para o nosso último momento. A tagline da Dalminas é tranquilidade que dura. Então, para o Célio, o que é tranquilidade que dura em uma, duas palavras? O que passa pela sua cabeça quando você escuta tranquilidade que dura? Eu te diria que é o meu objetivo de hoje. Legal. É o meu objetivo de hoje. Conseguir largar essa ansiedade, segundo Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado, o mal do século. Concordo. Conseguir ficar livre dessa ansiedade, não ter mais a necessidade de pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, saber filtrar melhor as informações que me são úteis. Legal. Largar esse monte de baboseira que são passadas o dia inteiro, que é mais uma das questões que eu te falo, que é a informatização das coisas. São distrações complicadas, que enche a cabeça, né? Deixa a cabeça... É o que eu digo hoje, se faz o que quer, né, cara? Mente, rouba. E como isso anda muito rápido, ninguém consegue acompanhar. É isso aí. Não tem punição, não tem regra, não tem... Verdade. Então, a gente vai... Hoje a minha meta é tranquilidade. Legal. Então, acalmar. Acalmar, boa palavra. E trabalhar de uma forma usando mais a experiência, sendo mais produtivo. E mais produtivo porque sabendo usar a experiência para filtrar aquilo que realmente vale a pena. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Legal. Show de bola. E te digo que na vida pessoal não tem nada mais importante que família. Concordo também. Não é? Opa! Olha que eu tô com as minhas grandes já, você tá mais novo. Os meus estão pequenininhos. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, fantásticas, que eu amo, são meu orgulho. Que bom. Uma de 21 e uma de 29. Olha só. Pois é. Já tem filha de 29 anos? Tem, uau. Advogada. Que legal. Uma amigona, né? Tem uma de 21, que tá fazendo medicina. Que legal. Uma médica na família. Pois é. Eu vou precisar de alguém para cuidar de mim. Né? De repente vai querer ser geriatra. Aí não. Hein? Boa. Que legal, Célio. Gostei. Bom, a gente chegou ao final. 1 hora, hein? Você viu. Isso é bom. Muito papo, hein? Eu planejei. Legal. Queria te agradecer, né, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da sua história e te deixo o espaço aí para você também fazer os seus agradecimentos finais. Luiz, te agradeço muito, né? Eu conheci muito seu pai. Eu sei. Você sabe. Eu quase te dei a mão para aprender a atravessar a rua. É verdade. Não é? Verdade. Eu ajudei seu pai em termos de informação a abrir a loja de impermeabilização Impertrade, né? Na época lá com o sócio dele e com informação. Fui um dos seus primeiros fornecedores. Sem na dúvida. Época, né?
Na verdade, eu não, né? A SICA, eu só fui intermediário. E foi muito legal. Sempre gostei muito do seu pai, sempre achei seu pai um grande profissional, um cara de um relacionamento muito bom com todo mundo, muito conhecido, né? É verdade. E eu acho muito legal você estar fazendo isso, usando a história dele, né? E não deixando, né? Você nunca, mas nós que estamos aí no mercado, esquecer dele também. Legal. Que foi importante para essa história profissional de Belo Horizonte, Minas Gerais, nesse ramo que a gente atua, né? É isso aí. Então, te agradeço muito e tamo junto, cara. Tamo junto. E olha que agora nós vamos ter negócio mais. Né? É isso aí. Legal, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história do Célio. Próxima semana temos mais um capítulo da Prosa do Mestre Gui. Te vejo lá. Um abraço.